Agora nós vamos ver uma objetiva. Quais são os elementos de uma objetiva? A objetiva é o que no senso comum nós chamamos de lente. Na verdade, a lente ela é um dos elementos que compõe a objetiva. Com isso, uma objetiva é um composto de lentes. Tá? E a objetiva, nós falamos que é o olho da câmera fotográfica. É a partir da objetiva que nós determinamos o que vai ser observado pelo visor, aquele elemento que fica no corpo da câmera fotográfica. O principal elemento da objetiva é o diafragma. O diafragma é esse anel cheio de números aqui. Nessa objetiva, nós temos a partir do 2.8 e vai até o 32. Esses números, eles determinam a abertura do diafragma. Então, se, por exemplo, eu mexer esse anel, passando do 2.8 para o 32, o que acontece? A abertura abre e fecha. 32, então, é a menor abertura. Então, a numeração ela é exatamente o oposto da abertura. Então, se o número é grande, a abertura é pequena. Então, passando para o próximo número, 22, o que vai acontecer com a abertura? Ela vai aumentar de tamanho. Para o 16, aumenta mais um pouco. Para o 11, mais um pouco. 8, mais um pouco. 5.6, mais um pouco. 4, mais um pouco. E 2.8, que é o menor número, vai ser a maior abertura. Então, passando rapidamente, do 32 para o 2.8. Eu aumento eu passo da menor abertura para a maior abertura. Consequentemente, a luz, como ela entra primeiro pela objetiva, se está a abertura pequena, entra pouca luz. Se a abertura está grande, entra muita luz. Como o outro elemento da câmera fotográfica, a medir a quantidade de luz, é o obturador, o que nós temos que fazer para conseguir a melhor quantidade de luz que entra na câmera fotográfica? Na verdade, é a conjunção entre esses dois elementos, o obturador do corpo da câmera e o diafragma da objetiva. Isso você vai fazer com o tutor na aula presencial. Além do diafragma, nós temos na objetiva o foco. O foco é esse anel, geralmente ele fica na frente. Não posso dizer que é uma regra porque depende do tipo da marca, do modelo. Mas nessa objetiva, o foco ele está na frente. O que é o foco? É a distância entre o fotógrafo e o objeto a ser fotografado. Então eu tenho que conseguir colocar essa distância na objetiva. Por isso existem números também medidos em metros ou pés na objetiva. Mas eu não vou ficar olhando essa distância. Basta eu olhar pelo visor. Se tiver nítido, à medida que eu for mexendo aqui, é que é o momento correto para fotografar. Daí eu ajusto o diafragma em conjunto com o obturador para conseguir a medida de luz exata. Então eu posso fazer a fotografia. Isso vai ser a mesma coisa nas câmeras analógicas manuais, quanto nas câmeras analógicas eletrônicas, quanto nas câmeras digitais. Qual que vai ser a diferença entre uma e outra? Vai ser a diferença das analógicas para as digitais, a diferença na captação. Enquanto a captação das câmeras analógicas ela se dá mecanicamente, ou seja, há um processo químico de contato da luz com o material sensível, que é a prata, como vocês viram na história da fotografia, na câmera digital a captação é semelhante à do vídeo, ou seja, há uma captação eletrônica e transformando a informação analógica em 0 e 1, como se fosse num computador. Bom, esses elementos, corpo e objetiva, que vimos na câmera analógica totalmente manual, também vai se repetir na câmera analógica eletrônica, como essa aqui. Então, eu também posso tirar e colocar. Basta eu colocar pontinho com pontinho, coloquei de volta. A diferença é que
não tem aquele elemento para rebobinar o filme, porque esse rebobinar se dá de maneira eletrônica. Se eu abrir aqui para vocês, não dá para eu mostrar como que abre e fecha, como na analógica, porque eu preciso de ter um filme para ela funcionar. Ela não funciona como a outra. Por isso que eu gosto de mostrar na câmera totalmente manual. Mas o funcionamento seria o mesmo. E na câmera digital, o material sensível não é mais o filme, mas o CCD ou CMOS, como você pode ler na sua apostila e no PDF disponibilizado no ambiente. Eu não poderia abrir porque o CCD ou CMOS é bastante sensível. Então, se eu abrisse aqui, poderia sujá-lo. Por isso, nós temos que acreditar que tem um material sensível aqui. E a partir do momento que eu bato a foto, a imagem aparece aqui atrás. Mas eu continuo vendo pelo visor, como na câmera de filme. Ela também tem, a câmera digital também tem corpo e objetiva. Isso uma câmera semi ou profissional. Então eu tenho os dois, coloco da mesma maneira. O importante é que esse processo de tirar e colocar a objetiva seja feito com a câmera desligada, porque quando a câmera está ligada, o circuito eletrônico já está funcionando.